Aqui eu gosto sempre de fazer um esclarecimento. Eu não gosto muito de utilizar esse termo agentes públicos. Por quê? Os agentes públicos, geralmente, eles dão a ideia somente de uma parcela das pessoas que trabalham dentro da administração pública. Se você for fazer uma análise das pessoas que trabalham dentro da administração pública, você vai encontrar pessoas que têm cargos públicos, e essas pessoas que têm cargos públicos, você pode ter que elas podem ser civis ou militares. Dentre os civis e as pessoas que têm cargos públicos, nós temos aqueles que têm um cargo que é chamado cargo de confiança. Nós temos os concursados, que vão ser posteriormente efetivados, e nós temos também as chamadas funções de confiança, e nós temos os temporários, né, os servidores temporários. Então, nós temos essa gama aí de servidores. Além deles, nós temos, principalmente aquelas pessoas que vão trabalhar na administração indireta, ou nas entidades paraestatais, nós encontramos os chamados funcionários públicos, e, além deles, nós temos também aqui os terceirizados dentro da administração pública. Então, a gama de pessoas que trabalham dentro da administração pública, ela é enorme. Então, por isso, que quando você fala um termo agente público, eu não sou muito de acordo em colocar o termo agente público para referir a todas as pessoas que trabalham dentro da administração pública. Porque, na minha visão, eles vão, no caso, se referir somente às pessoas que detêm cargos, e essas pessoas que estão em cargos, elas nem sempre elas não representam todas as pessoas que estão trabalhando dentro da administração pública. Então, essa é a diferenciação que eu gosto de fazer sempre ao iniciar esse determinado assunto, ao iniciar essa matéria da nossa disciplina, tá certo? Então, quando eu falar trabalhadores da administração pública, na verdade, eu estou me referindo realmente a todos os cargos. Quando eu falar os agentes, aí eu estou me referindo exatamente à aplicação da legislação, ou seja, da aplicação da definição encontrada na nossa legislação. Então, o que é que a nossa legislação, ou seja, a legislação brasileira, ela entende como sendo o agente público, né? Ou seja, como é que ela interpreta quem são esses agentes públicos. Então, de acordo com a legislação brasileira, mais especificamente a Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 2º, a Lei de Improbidade Administrativa, para quem não tem tanto conhecimento, é a Lei 8.429 de 1992. Então, o artigo 2º da Lei de Improbidade, ela diz que reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ou seja pertencendo à administração direta ou administração indireta. Se você verificar lá o artigo 1º, tá certo? Então, perceba que essa definição da Lei de Improbidade Administrativa é uma definição muito ampla de todas as pessoas que você pode encontrar dentro da administração pública. Sendo que aqui existe a discussão a respeito dos terceirizados, né? Por quê? Os terceirizados, eles só foram definitivamente aceitos só depois de 2010, né? Ou seja, quando teve aquela reformulação, porque existiu primeiro uma reformulação da lei que trata sobre a terceirização e depois teve o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que exatamente colocou esse novo marco da terceirização aqui no país, aqui no Brasil. Então, por isso que ele é muito amplo, mas ainda assim ele pode ser questionado referente exatamente aos chamados terceirizados. Por isso que eu prefiro uma visão mais técnica, ter um rigor no que diz respeito à utilização dos termos, e ao tentar utilizar os termos de uma maneira mais rigorosa, é que nós
nos referimos aos trabalhadores da administração pública, né? Ou a todas as pessoas que trabalham dentro da administração pública brasileira. Então, visto essa primeira definição a respeito dos agentes públicos, a gente tem que ter noção exatamente da gama de todas as pessoas que trabalham dentro da administração pública. E aí você vai ver essas várias vinculações que um determinado trabalhador pode ter com a administração pública. Primeiro, você tem os chamados agentes políticos. E quem são esses agentes políticos? São aqueles titulares de mandatos eletivos e também ministros e secretários, ministros de Estado, secretários de município, e também você poderia colocar dentro dos agentes políticos os magistrados, porque são aquelas pessoas que tomam as decisões, né? Então, titulares de mandatos, você tem os chefes do Poder Executivo no Brasil, presidente da República, governador do Distrito Federal, governadores de Estado, prefeitos municipais, junto com seus auxiliares. Os auxiliares do presidente da República são exatamente os seus ministros e secretários. Os auxiliares do governador, em regra, são os secretários estaduais. Os auxiliares dos prefeitos municipais são os secretários municipais. E os auxiliares do governador do Distrito Federal são os secretários distritais. Então você teria essas personalidades. Além desses titulares de mandatos eletivos e os auxiliares desses titulares, nós temos os próprios legisladores, né? Que a nível federal nós temos dois tipos: os deputados federais e senadores, os legisladores estaduais, que são os deputados estaduais, os legisladores distritais, que são os deputados do Distrito Federal, e os legisladores municipais, que são os vereadores. Então nós temos essa Câmara. Seria as pessoas que compõem o Executivo e o Legislativo. E também as pessoas que compõem o Judiciário. Sendo que no Judiciário, nós colocaríamos como esses agentes políticos somente as pessoas que tomam decisões. E quem são as pessoas que tomam decisões? São todos os magistrados. Então você poderia trazer também os magistrados como fazendo parte desses agentes políticos. Além dos agentes políticos, nós temos os servidores estatais civis, em sentido amplo. Por que você disse que esses servidores eles têm um sentido amplo? Porque esses servidores civis, servidores estatais civis, nós temos aqueles que são concursados e que vão ocupar cargos públicos, são chamados servidores públicos estatutários. Estatutário por quê? Porque ele é concursado, foi aprovado, nomeado, entrou em exercício e ocupa um cargo público. E os empregados públicos, onde eles são seletistas, ou seja, eles obedecem à CLT. Então, são as pessoas que trabalham dentro das pessoas jurídicas de direito privado, mas que são paraestatais ou fazem parte da administração indireta. E nós temos também aqueles servidores que são considerados temporários, ou seja, são pessoas que vão substituir servidores de cargos efetivos, mas que estejam afastados, com licença, ou seja, eles não estão desempenhando as suas funções. Então se contrata exatamente os servidores temporários, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e também da Lei 8.745 de 93. Além dos servidores estatais civis, nós temos os militares, porque os militares eles também são servidores públicos. Agora, eles têm um tratamento diferenciado, né? Então, os militares eles têm todo um tratamento diferenciado. Então, mas eles precisam ser elencados também porque eles fazem parte do serviço público. Além deles, nós temos os agentes honoríficos. E quem são esses agentes honoríficos, né? São pessoas que são designadas livremente para compor comissões ou desempenhar determinadas atividades e que não possuem vínculo político ou vínculo profissional, mas pela qualidade de cidadão, de elevada reputação ou conhecimentos técnicos, eles são escolhidos. Os agentes honoríficos, eles têm várias leis. Há uma lei de um tipo, é exatamente os membros do Conselho da República, onde é regulado pela Lei 5.708/1971, onde você teria esses famosos agentes honoríficos, né? Além dos agentes honoríficos, você também tem os particulares
em colaboração com a administração pública. E quem são esses particulares? São pessoas físicas que eles vão atuar junto, colaborando com a administração pública. Seja porque eles são delegatários de serviços públicos, como é o caso dos serviços notariais, ou seja, o oficial de cartório, ele é uma pessoa física, mas ele vai trabalhar em colaboração com a administração pública, porque ali é uma atividade feita por uma pessoa do setor privado, mas ela recebe uma delegação do poder público, por isso que ele é chamado particular em colaboração. Os leiloeiros públicos, ou seja, aquelas pessoas que também fazem essa atividade de leilões, também é um particular em colaboração com o Estado, porque ele recebe essa delegação do Estado. Os tradutores públicos, os intérpretes públicos, todos eles são particulares em colaboração do Estado, onde eles recebem uma delegação de serviço público. Como também o cidadão comum, ele pode ser requisitado para desempenhar determinadas atividades públicas. E aí você tem no serviço militar, ou seja, as pessoas que vão para o serviço militar, eles são particulares em colaboração enquanto eles estão no serviço militar. Lembrando que o serviço militar obrigatório é exatamente quando o cidadão ele completa os 18 anos e ele vai prestar o serviço militar. São esses aí, né? Seriam exatamente os conscritos. Então, durante aquele período, ele é um particular em colaboração com o Estado. Nós temos também as pessoas que vão compor o júri, onde elas são escolhidas pelo judiciário e vão compor aquele corpo de jurados para participar daquelas determinadas sentenças de alguns processos. Os mesários em eleições também. Então, você tem todas essas pessoas aí como sendo esses particulares em colaboração com a administração pública. E, além dele, nós temos os chamados agentes de fato, que podem ser agentes necessários ou putativos, que acabam exercendo, não são agentes formais, mas eles acabam atuando como agentes de fato. E aí, a gente posteriormente vai analisar com um pouquinho mais de atenção esse último caso, porque esse último caso aí você pode ter alguns problemas nesse exercício desses agentes de fato, né? Onde a gente tem muitas questões jurídicas que precisam ser analisadas e precisa ser reavaliado o cabimento desses agentes de fato. Mas, no momento oportuno, a gente vai fazer exatamente as considerações necessárias a esses agentes de fato. Então, num primeiro momento, o que nós temos que analisar são exatamente esses primeiros casos. E, nos primeiros casos, nós temos principalmente os chamados servidores públicos, né? Onde esses servidores públicos, em sentido amplo, você pode ter os servidores estatutários e os empregados públicos. E aí a gente tem que ter, num primeiro momento, exatamente essa possibilidade de diferenciar o que é um cargo, o que é um emprego e o que é uma função, certo? Então, primeiramente, o que é que nós consideramos cargo ou emprego? O cargo ou emprego seria o menor conjunto de atribuições na estrutura da administração pública exercida por um único agente, ou seja, uma única pessoa, previsto em número certo, ou seja, a quantidade dessas pessoas que vão realizar essa atividade, com denominação própria, criada por lei. Então, todas essas pessoas que executam cargos ou empregos, elas têm uma definição legal, tanto do que é que elas vão fazer, a quantidade de pessoas que vão fazer essa determinada atividade. O único caso onde não precisa de legislação para determinar são, no caso, exatamente dos servidores do legislativo, porque nos servidores do legislativo, eles não vão ter a lei em sentido estrito, eles vão ter exatamente um decreto legislativo, né, que vai valer como lei. E o que é a função? É o conjunto de atribuições temporárias ou permanentes às quais não corresponde a um cargo ou emprego. Então, perceba, o cargo ou emprego, ele vai ser exercido por um único agente, onde a lei vai fazer a previsão de quantos agentes você vai ter para cada um desses cargos e a denominação própria para esse cargo. Função é o conjunto de atribuições que podem ser temporárias ou permanentes, mas que não corresponde a um cargo ou emprego. Por quê? Porque essa função ela pode ser exercida de maneira temporária. E aí é quando alguém que tem um cargo ou um emprego público, ele tiver que se afastar, ou seja, não puder desempenhar suas funções, então você tem que contratar uma pessoa de maneira temporária que ela execute essas atribuições enquanto
o verdadeiro ocupante do cargo ou do emprego, ele possa retornar. Está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que diz necessidade temporária de excepcional interesse público, que pode ocorrer no caso de calamidades públicas, de surtos endêmicos, de recenseamento do IBGE, professores substitutos de visitantes, etc. Está regulamentado pela Lei 8.745 de 1993. Então, esses são as pessoas que exercem função temporária. Mas nós também podemos ter funções permanentes. Essas funções permanentes todo local da administração pública precisa de quem eu faça a sua direção, chefia ou assessoramento. Então, essas atividades elas vão ser permanentes, mas as pessoas que ocupam essas atividades, elas vão ocupar somente por um determinado período. Então, por isso que também é uma função. Exemplo, o cargo de coordenador existe, ele é permanente. Entretanto, a coordenação ela é ocupada por um professor, que é votado, e ele vai ficar determinados mandatos. Mas ninguém pode ficar como coordenador a vida toda. É uma função permanente, mas que você vai ter uma rotatividade, ou seja, ela não pertence a uma pessoa específica. Você sabe que ela existe, mas a pessoa que vai ocupá-la, ela vai ter uma rotatividade dentro da administração pública. E também, referente a essa situação de cargo ou função, nós temos essa peculiaridade, né? Onde os cargos eles são preenchidos. Por quê? Porque eles são permanentes e as funções elas são exercidas, porque a pessoa que vai ocupar essa função, ela sabe que ela vai ocupar de maneira temporária, ou seja, não é para sempre. Então, por isso que você diz sempre que função elas são exercidas e os cargos eles são preenchidos. Entendido? Aqui nós trazemos uma diferenciação entre o cargo em comissão e a função de confiança, né? Tem exatamente essas diferenciações. Quais são elas? Primeiro, no cargo em comissão é um lugar no quadro funcional da administração que conta com um conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, o cargo ele já é previsto e sempre vai ter necessidade de alguém estar desempenhando aquelas determinadas atribuições. A função é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Ela não obrigatoriamente faz parte aí do quadro, né? No cargo em comissão, geralmente os cargos em comissão eles são utilizados para as atividades de direção, chefia ou assessoramento. Antigamente era denominado de cargo de confiança. Já a função de confiança, ele é utilizado para também cargos de direção, chefia e assessoramento. Isso daqui é um fator onde eles se aproximam, né? Onde os dois são utilizados. Mas as formas como a pessoa ocupa é que vão ser diferenciadas. No cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa, tendo um limite mínimo previsto em lei que pode ser atribuído aos servidores de carreira. Já a função de confiança só pode ser ocupada por servidores titulares de cargos efetivos. Então, por isso que você tem essa distinção. Geralmente, cargos, por exemplo, de secretários. O secretário de uma determinada autoridade, geralmente ele é um cargo de confiança, né? Ou é um cargo em comissão. Já a função, ela é ocupada dentre alguém que já faz parte do quadro. Exemplo. A função de diretor do instituto, obrigatoriamente tem que ser ocupada por um dos professores daquele determinado instituto. Você não pode nem trazer um diretor que seja um professor de fora do instituto. Tem que ser um dos professores de dentro do instituto. Um coordenador é algum dos professores que faz parte daquele curso. Você não pode aceitar pessoas de fora do curso e que não tenham cargo de professor. Já no cargo em comissão, você já pode ter pessoas de fora, né? Geralmente você tem a secretária pessoal, o assessor, geralmente eles são cargos em comissão. E o acesso, né? Como é que as pessoas elas têm acesso a se tornar um agente público? Em regra, para os cargos públicos e para os empregos públicos, você vai ter acesso através de concurso público. No caso das funções temporárias, pode ocorrer um processo seletivo simplificado, onde
se estabelece entre as próprias pessoas que fazem parte daquele determinado setor, ou então pode ser de indicação, né? Ou seja, o chefe, ele faz a indicação. Nas funções permanentes, ela é de livre nomeação, e nos cargos em comissão também são de livres nomeação, ou seja, ele pode indicar qualquer pessoa desde que obedeça aqueles determinados requisitos, ou seja, a pessoa não precisa ter um vínculo prévio com a administração pública. E as exceções constitucionais de acesso que nós temos são no caso dos tribunais judiciais, que são aquela relativa ao quinto constitucional, né, onde você pode pegar uma pessoa de fora do judiciário e já colocá-la dentro dos tribunais. E no caso dos tribunais de contas, onde vai ser indicado pelo chefe do executivo e depois passa por uma sabatina e, consequentemente, votação do poder legislativo. Quanto ao regime, né? Quanto ao regime, aí nós temos uma diferenciação maior. Por quê? Porque os servidores públicos, eles obedecem ao Estatuto dos Servidores Públicos. Já os empregados públicos, eles vão obedecer obrigatoriamente à CLT, que é a consolidação das leis do trabalho ou a consolidação das leis trabalhistas. Bem, o primeiro caso, né? Os servidores públicos. Então, como nós dissemos, eles têm um estatuto do servidor público, que é um regime jurídico único, ou seja, todos os servidores públicos vão ser submetidos daquele determinado ente político, vão estar submetidos ao mesmo regime, então por isso que ele é chamado regime jurídico único, e ele, a rigor, deve ser obedecido por todas as pessoas daquele determinado setor. Então, geralmente, todos os servidores, eles obedecem ao mesmo regime jurídico único e pode ter alguma legislação específica da sua área, mas obrigatoriamente ele se submete ao regime jurídico único e à lei específica da sua área. Com a emenda constitucional número 19 de 98, o artigo 39 da Constituição Federal, ele abriu uma exceção e permitiu que se fizesse também a contratação, né? Ou seja, que você pudesse ter vínculos estatutários. Mas essa emenda constitucional de 98, diz respeito a essa situação, ela foi submetida a uma ação direta de inconstitucionalidade, que é exatamente essa ADI 2135. E o STF, através dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele considerou inconstitucional a decisão e até hoje não julgou definitivamente a ação. Então, abriu-se a possibilidade pela emenda constitucional 19/98 de você ter servidores que não sejam estatutários, que sejam seletistas, mas até hoje está proibido o ingresso desses seletistas. Por quê? Por conta de estar pendente o julgamento dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. Referente ao acesso aos cargos públicos, né, por parte dos servidores públicos, nós temos aí o que estabelece o artigo 37 da Constituição Federal, onde o caput ele dá exatamente as premissas básicas de como é que vai ser organizada a administração pública no Brasil. O inciso 2, ele fala especificamente do acesso, né? Que ele diz: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, da forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Ele diz aí como é que vai ser o acesso, né? Através de concurso, que pode ser de provas ou provas e títulos. Vai depender da natureza e a complexidade do cargo ou emprego. A segunda determinação que se colocou para os concursos públicos, para o acesso ao serviço público, a você ser servidor público, é o prazo de validade do concurso público, né? Pode ser de até 2 anos, não significa que ele vai ter 2 anos, é até 2 anos. Pode ser estabelecido 1 mês, 2 meses, até 24 meses, né? Prorrogável uma única vez por igual período. Então, se no primeiro prazo era 12 meses, no máximo que você pode prorrogar é por mais de 12 meses. Você não pode, no segundo, colocar um tempo superior ao primeiro. E a outra regra que nós temos também é o inciso 4º, que diz: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será comprovado com prioridade de novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira.
Isso daqui é muito importante, pessoal, porque dentro do seu prazo, no prazo do seu concurso, principalmente do prazo inicial ou no prazo final, perdão, que é o improrrogável, ou seja, que não admite mais prorrogação, aquela pessoa que foi aprovada em concurso, ela obrigatoriamente ela tem que ser nomeada dentro desse prazo. Então, a justiça entende que é o último dia do prazo. Se ele não for nomeado até o último dia do prazo, a pessoa pode ir à justiça e exigir judicialmente que ela seja nomeada. Por quê? Porque foi o próprio poder público que disse que existia aquela vaga. Por isso que hoje em dia tem muito concurso público que quando ele é aberto, ele diz que é cadastro de reserva, para não obrigar o poder público a receber essa pessoa. Então, por isso que muitas vezes, hoje em dia, se fala no chamado cadastro de reserva. Sobre esse assunto, eu pediria a vocês que depois vocês se debruçassem um pouquinho mais, nós indicaríamos para você ler o decreto 6.944, de 2009, principalmente os artigos 10 a 18, onde eles vão regulamentar esse acesso aos cargos públicos no Brasil. E também a jurisprudência. Aqui a gente gostaria de destacar duas jurisprudências, que são dois recursos extraordinários. Primeiro é o recurso extraordinário 598.099, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e o outro é o 837.311, também do Supremo Tribunal Federal, onde eles tratam exatamente sobre esses direitos das pessoas que fazem os concursos públicos e como é que vai ser o ingresso dessas pessoas que são aprovadas em concurso público. Então, seria bastante interessante. Como, infelizmente, nós não temos muito tempo dentro das nossas aulas, a gente está indicando aqui para que vocês possam aprofundar o estudo de vocês. Só num panorama, né, para vocês, a gente coloca aqui algumas disposições do decreto 6.944 de 2009, no artigo 10, que antigamente colocava a competência do ministro do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e decidir sobre o provimento de cargos e empregos públicos. Veja bem que esse ministério, o cargo de ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele foi extinto, né? E hoje em dia ele está dentro do Ministério da Economia. Então, hoje em dia, quem faz isso daí é exatamente o ministro da Economia, tá certo? Então, hoje em dia, é do Ministério da Economia. No caso dos docentes federais, prescinde, ou seja, não precisa da autorização do ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o provimento de cargo de docente, contratação de professor substituto, observado o limite que cada universidade federal se encontra autorizada a manter em seu quadro docente, né? A gente colocou só o parágrafo segundo, que é exatamente a exceção, que é para os professores universitários. Colocamos também o artigo 11, que fala exatamente sobre o período de validade de concurso público, né? E durante esse período de validade, como é que se dá a nomeação de candidato aprovado e não convocado. O artigo 12, que fala na autorização de realização de concurso para a formação de cadastro de reserva, que hoje em dia é muito utilizado, né, para não obrigar o Estado a receber as pessoas que fizeram aquele concurso, a nomear aquelas pessoas que fizeram concurso. Então, por isso que eles fazem muito hoje em dia concurso e coloca lá cadastro de reserva. O artigo 13, que também fala sobre o concurso público, se ele será de provas ou provas e títulos, e como é que ele vai ser realizado para cada caso, né? E a gente coloca aqui para que vocês depois possam esmiuçar o estudo de vocês. O artigo 14, que fala sobre aqueles concursos onde você vai ter avaliação psicológica, onde essa avaliação psicológica ela tem que estar condicionada à existência de previsão legal específica para ser cobrada no edital, ou seja, não pode qualquer concurso cobrar a avaliação psicológica. Então, a previsão de você ter uma fase que vai ter a avaliação psicológica do candidato, ela tem que estar prevista em lei. Geralmente, essas avaliações psicológicas, elas vão ser necessárias para cargos como cargos de policiais. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Então, os cargos de policiais geralmente exigem essa avaliação psicológica. Por quê? Porque são pessoas que vão ser futuramente, quando eles estiverem exercendo a profissão, submetidas a situações extremamente estressantes. Então, por isso que esses casos já têm avaliação psicológica. Mas o que você precisa saber é, só pode ter avaliação psicológica
quando a lei que regulamenta aquele cargo autorizar nesses concursos a avaliação psicológica. Se a lei não autoriza, não pode ser feita a avaliação psicológica. O artigo 16, que fala sobre o órgão ou entidade responsável pela realização do concurso, né? Então, o que é que ela tem que fazer, até o procedimento de como fazer o concurso público é regulamentado nesse decreto 6.944. Você vê aí o artigo 16, onde ele vai colocar várias regras para o concurso público, que tem que ser seguida para você realizar um determinado concurso público. O artigo 18 do decreto 6.944 estabelece até o conteúdo do edital do concurso público, né? Ou seja, as exigências para um edital de concurso público. Como é que deve ser a sua publicação, qual o período de publicação, qual o período que ele deve ser publicado para depois você ter a aplicação de provas, para você ter as inscrições no concurso. Então, você verifica que esse decreto 6.944, ele é bastante importante para que você entenda, né? O artigo 19, que diz quais são as exigências que devem estar no edital de abertura de inscrições de um concurso público, né? Ou seja, ele não é feito de qualquer maneira, existe toda uma regulamentação normativa para tanto. E você pode se perguntar, por que o concurso público ele tem tanta regulamentação assim no Brasil? Mas é necessário que o concurso público ele tenha toda essa regulamentação no Brasil, pois o acesso, você tem que ver que hoje em dia não tanto, né? Mas teve um período dentro do Brasil onde os melhores cargos, os melhores empregos eram exatamente os de funcionários públicos, né? Ou de servidores públicos. Então, exatamente por isso, teve um período em que as pessoas elas migraram demais para o setor público. E teve exatamente aquele período de que todo mundo estava procurando fazer um concurso público e passar no concurso público, né? Então, exatamente por conta disso, é que quanto mais uma determinada área ela é demandada, mais, pelo menos no setor público, mais ela vai ser regulamentada. Então, por isso que você vê que ocorreram regulamentações de maneira minuciosa, ou seja, foram minutências, foram especializando a essa atividade. Sobre ela também, então, se muitas pessoas visam, então quer dizer que muitas pessoas vão fazer e você vai ter vários litígios oriundos. Então, por isso que a gente também coloca aqui para vocês algumas jurisprudências referentes ao acesso aos cargos públicos, né? Nós indicamos aqui esse mandado de segurança, 31.732, do relator, o ministro Dias Toffoli, onde que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se definiu que um candidato aprovado em concurso público para a formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa e direito à nomeação. Então, se o concurso foi para cadastro reserva, a pessoa não tem direito a ser nomeada. Se o concurso ele previa as vagas e as vagas não foram preenchidas, você tem direito. Aí você deixa de ter uma expectativa e você passa a ter um direito subjetivo. Essa é que é a principal distinção. E a outra jurisprudência do STF que nós temos é exatamente a súmula 15, que diz, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, digamos que você seja o quarto colocado e foi nomeado o quinto. Você tem direito. Por quê? Porque você estava antes do quinto colocado. Então, se não observar a ordem de classificação, as pessoas que estão acima, elas têm direito também de serem nomeadas. Então, nós vimos que, infelizmente, aqui e acolá acontece esses casos aí, né? Nós temos também desse agravo em recurso extraordinário, o 947-736, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio Mello, em que ele definiu que é legal a contratação a título precário mediante a adoção da ordem da lista de classificação em concurso público. Reconheceu que é discricionariedade administrativa a escolha da forma de admissão de prestador de serviço, em cada caso, mesmo após a aprovação do agravado em concurso público para o respectivo cargo. Né? Ou seja, ele deixou que essas formas de contratação elas sejam consideradas de forma distinta. E nós temos aí também esses outros julgamentos, que são
o agravo de instrumentos 551.237, que fixa o aumento da carga horária daqueles que já estavam no exercício do cargo para o qual o agravante foi aprovado, não implica a preterição a seu direito de nomeação, e o agravo em recurso extraordinário 869.153, que ele diz que a jurisprudência ela já está bem firmada e que não se pode falar em desrespeito à desclassificação em concurso público quando a administração nomeia candidatos, mesmo bem classificados por força de determinação judicial. Então, se a nomeação é por força de determinação judicial, então não há a preterição. E a próxima jurisprudência, que é do recurso extraordinário 598.099, diz que, dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, ou seja, se vai nomear ou não. Ele tem que nomear, mas o tempo ela que escolhe, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado, e dessa forma um dever imposto ao poder público. E aí nós temos mais alguns julgamentos aí, que é o recurso extraordinário 598.099 e o recurso extraordinário 946.425, que vão tratar exatamente sobre essa situação e dessa jurisprudência sobre o STF, tá certo? Pessoal, então a gente vai finalizar por aqui, a gente vai depois tratar sobre o acesso a respeito, de acordo com o critério da nacionalidade, tá certo? Mas daí a gente vai deixar para a próxima aula. Então, eu pergunto para vocês, alguma dúvida a respeito daquilo que a gente conseguiu ver até agora?